Se nós, os humanos, trabalharmos com e não contra a natureza, podemos ajudar-nos a nós, mas também ao ambiente. Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao EcoAfrica. Eu sou Regina Ernesto, estou em Maputo, capital de Moçambique. Todos os seres vivos têm um papel importante a desempenhar no seu ecossistema e muitas vezes fazem além daquilo que podemos imaginar. Hoje vamos analisar os benefícios que a natureza nos oferece. Mas antes disso, vamos conferir os destaques. Como as minhocas estão a transformar resíduos em riqueza na Etiópia. Salvar plantas medicinais e travar a erosão no Burundi. E a corrida para aumentar a energia solar na Costa do Marfim. Começamos no Uganda, onde os deslizamentos de terra estão a tornar-se cada vez mais comuns. O fluxo das chuvas e também a desflorestação estão na origem do problema, tal como em muitas outras partes do mundo. E então, como proteger as encostas e também as colinas das montanhas? Pode parecer improvável, mas uma das respostas é a apicultura. O deslizamento de terra ainda é recente. Esta encosta desapareceu nas últimas 2 semanas. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas é um sinal de alarme, ainda que não seja a primeira vez que acontece aqui no Monte Elgon, no leste do Uganda. Isto lembra-nos da urgência de proteger o nosso ambiente e, mais importante ainda, capacitar os agricultores para garantir que praticam uma agricultura capaz de reduzir as catástrofes climáticas e que contribua para a sua subsistência. Aqui no Monte Elgon, os agricultores cortaram árvores para dar espaço aos campos. 1/4 da floresta nas encostas do vulcão extinto perdeu-se ao longo dos anos, apesar de uma grande parte da área ser uma reserva natural. As consequências, erosão e danos no ecossistema. A ONG Bees and Trees quer inverter a tendência. O fundador, Stephen Bright Sakwa, trouxe mudas de árvores nativas que são grátis. A ONG, que é financiada por donativos, também oferece colmeias. Assim, todos beneficiam, as pessoas e o ambiente. Estamos a motivar os agricultores a reintegrar as árvores nas suas quintas. Angariamos fundos, damos-lhes colmeias modernas e árvores que servem de alimento para as abelhas. Agora, as abelhas são um incentivo para os agricultores plantarem as árvores, porque sabem que, para as abelhas fazerem mel, precisam de néctar e de pólen das flores das árvores. É quase a atividade mais barata que se pode fazer e não é preciso ter muito capital. Assim, as novas árvores ajudarão a obter um rendimento adicional, ainda que indiretamente. Sakwa quer explicar isto aos aldeões. Trata-se de uma mudança de mentalidade face à que levou à crise ambiental. No futuro, as novas árvores deverão ajudar a segurar melhor a terra. Quando plantamos estas árvores, elas desempenham um papel de união dos solos. Não nos limitamos a plantar as árvores, fazemos-las crescer. Monitorizamos e mapeamos cada uma delas. Os deslizamentos de terra ocorrem normalmente durante as chuvas fortes. O deslizamento de Nametsi em 2010 foi o mais mortífero, tendo custado a vida a mais de 300 pessoas. Na altura, muitos perderam as suas casas e campos e esperam ajuda até hoje. As terras dos que viviam lá embaixo desapareceram, por isso, se puderem receber alguma ajuda em termos de terra e habitação, ficarei muito grato se me derem outro lugar para estar. O solo do Monte Elgon tem muita argila e, por isso, absorve muita água. Há 2 coisas que estão aqui em jogo: os parâmetros naturais, ou a chamada natureza das encostas, e a pressão que vem das próprias comunidades.
Cerca de 60 famílias da aldeia de Okukiri e da região começaram a fazer apicultura. Estão a ser treinadas pela ONG e apoiadas com equipamento gratuito. Que aventura vestir um fato de proteção pela primeira vez ou acalmar as abelhas com um fumo especial. As abelhas vêm buscar o néctar que levam para formar o mel. As árvores e as abelhas andam de mãos dadas. Sem uma árvore não se pode ter uma abelha. A vontade de proteger a floresta está a crescer, na medida em que as famílias podem ganhar a vida com a apicultura. A ONG também os ajuda na comercialização. We buy the honey from them, add value. Nós compramos o mel, acrescentamos valor e vendemos aos consumidores finais. No Uganda, o preço de mercado do mel está nos 18,000 shillings, mas nós compramos aos agricultores a 25,000. Isso dá-lhes outro incentivo e motivação. Precisamos mudar a mentalidade. Temos de apoiar estas comunidades locais para que valorizem primeiro o seu próprio ambiente e depois dar ferramentas que possam precisar para que se sustentem no futuro. Mais de 5,000 árvores foram reflorestadas no Monte Elgon nos últimos 2 anos. Comparado com o que se perdeu, não é muito, mas já é um começo. E para a próxima reportagem viajamos do Uganda para a Etiópia para falar não das abelhas, mas das minhocas. Também elas podem ser pequenas, mas a sua importância no ambiente não deve ser subestimada. Segundo Charles Down, não existem outros animais na história do mundo que tenham desempenhado um papel tão importante. E a Terra está repleta delas. E então, quais é que são os seus superpoderes? Ver vermes a mexer-se pode ser desagradável para alguns, mas o mito Bushura acha-a bonita. Ela é agricultora na aldeia de Aruma, na região de Sidama, na Etiópia. As minhocas que cria têm poucas exigências e trazem-lhe muitos benefícios. Alimenta-se com restos de comida, folhas e resíduos orgânicos que elas transformam em vermicomposto. O excremento que o mito recolhe destes seus invulgares animais de estimação é um fertilizante excelente e amigo do ambiente que ela usa nas suas próprias culturas. Utilizei vermicomposto para este campo de milho. Apesar de não ter chovido muito, está a crescer bem. Se tivesse usado fertilizante químico, teria de gastar mais de 400 euros. É muito dinheiro. Ao utilizar o composto das minhas minhocas, consigo ter lucro e produzir comida suficiente para a minha família. O mito não é a única a produzir minhocas na aldeia. Quando começa a época das chuvas, uso o meu próprio fertilizante orgânico. Acho que este ano não vou precisar de nenhum fertilizante de fosfato ou ureia do Gabinete da Agricultura. O projeto Vermicomposto em Aruma começou em 2016 com apenas 4 participantes, incluindo a Cefa e o Mito. Atualmente, o Gabinete de Agricultura já formou mais de 100 agricultores, mas foi preciso muito tempo para que as pessoas aceitassem e percebessem o valor destes rastejantes. Algumas pessoas afastavam-se de mim, até disseram ao meu marido para não comer mais a minha comida, porque me viram a mexer nas minhocas. Mas, gradualmente, as pessoas começam a perceber-se dos benefícios destas criaturas. Desde então, já cerca de 60 agricultores me pediram ovos de minhoca.
E a palavra verme continua a espalhar-se. Um funcionário do Gabinete Agrícola do distrito vizinho está em Aruma para saber mais sobre este projeto. Estamos muito interessados em alargar esta iniciativa à nossa aldeia, porque é muito barata e simples. Os nossos agricultores também querem fazer o seu próprio composto, em vez de terem de comprar fertilizantes químicos. As minhocas e o seu valioso produto estão a ganhar cada vez mais adeptos na região, o que faz com que a Cefamedo e outros produtores locais ganhem um rendimento extra constante com a venda do seu fertilizante orgânico e das ovas de minhoca. 1 quilo de ovas custa cerca de 8 euros, enquanto 100 quilos de verme composto custa 25 euros. Os agricultores estão agora menos dependentes de fertilizantes químicos que, para além de caros, são prejudiciais para o meio ambiente. A poluição do solo pode ser evitada utilizando o verme composto como fertilizante e quaisquer resíduos poluentes podem ser facilmente eliminados através da decomposição, pelo que o nosso ambiente está livre de qualquer poluição. Devido ao seu sucesso a nível local, o projeto será agora alargado a toda a região de Sidama. Por isso, da próxima vez que se sentir tentado a recuar perante estas pequenas criaturas, não pense nelas como vermes, pense em verme composto. Cerca de 80% das pessoas da África subsaariana recorrem a ervas medicinais para cuidados de saúde. Bom, a nossa próxima reportagem leva-nos ao Burundi, onde os curandeiros há anos que utilizam ervas e plantas para tratar doenças. No entanto, a perda da biodiversidade e a desflorestação estão a pôr em risco a caixa de medicamentos da natureza. Os esforços de uma mulher para a proteger são os destaques dessa semana do Faça a Sua Parte. Disse que os extratos das suas sementes aliviam as infecções. A ativista ambiental e empresária genética arequiniana quer trazer as plantas medicinais indígenas de volta ao povo do Burundi e, ao mesmo tempo, dar às florestas destruídas uma nova vida. A região de Bugarama está fortemente desflorestada. Os habitantes precisam de lenha ou querem plantar campos. Mas sem árvores, as encostas desmoronam-se, o que pode custar vidas humanas e solo fértil. As agricultoras da região querem aprender a melhorar as coisas. Ginete recomenda a reflorestação com abagateiros, por exemplo, cujos frutos trazem um rendimento extra. Mas, para além das mudas, ela traz consigo alguns avisos. Muitas de vocês estão a cortar as árvores e estão a destruir o ambiente. Isto é algo que têm de deixar de fazer. No viveiro de árvores, as agricultoras aprendem a cultivar as sementes. A agricultora Mariana Duimana leva para casa mudas de jatrofa e artemísia e planta-as no seu campo. Os derivados de artemisinina podem ser utilizados para tratar a malária. Já podemos ver o que acontece onde estas árvores são plantadas. A erosão já não é tão grave e o solo dos nossos campos já não está a ser arrastado. A vernônia também pode ser usada para fins medicinais. Ginete manda transformar as folhas em pó numa pequena fábrica que depois é dissolvido em água para ajudar nas cólicas menstruais. A infusão de ervas é vendida juntamente com outros produtos naturais terapêuticos numa das lojas da sua empresa. Ela utiliza parte das receitas para financiar projetos de reflorestação. Tenho esperança de que a replantação destas árvores traga, no futuro, soluções sustentáveis para proteger o ambiente.
Espanha, país do sul da Europa, está a sofrer secas cada vez mais frequentes, tal como acontece noutras partes do mundo. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em 2025, 1,8 mil milhões de pessoas poderão sofrer com a escassez absoluta de água. A Espanha já registrou este ano temperaturas excepcionalmente elevadas e com o aumento dos eventos climáticos extremos, lagos e rios estão a desaparecer, os poços também estão a secar. A adaptação é dispendiosa, mas é crucial. Água potável é o que os trabalhadores da desalinizadora de Tordera, no nordeste de Espanha, estão a testar. A região aposta cada vez mais no tratamento da água do mar. Níveis de acidez, condutividade, teor de cloro, tudo é testado aqui no laboratório e tem de apresentar valores exatos. Dependendo do valor, sabe-se que uma parte do processo não está a funcionar e é nesse valor incorreto que vamos trabalhar. O laboratório comunica com o operador e este atua no processo. É um processo demorado, mas crucial. Mais de metade da água do mar processada torna-se salmoura, devolvida ao mar. O restante é enviado para as comunidades locais. Miquel Garcia trabalha na central desde a sua construção em 2002. Desde então, a central duplicou a sua capacidade. Esta zona é uma zona muito turística. Esta é uma zona turística e muito agrícola. Depois, mais a norte do rio, há uma grande quantidade de indústria química que precisa de água. Bastante indústria química que necessita água. O governo planeia triplicar a dimensão da central até o fim da década para combater a seca, mas o processo é caro, além de outros desafios. O desafio é obter a mesma quantidade de água ou mais com menos consumo de energia, melhorando a eficiência. As plantas mais modernas já aumentaram a eficiência, mas é complexo. É bastante complicado. O rio Tordera está completamente seco. Quase 4 anos de precipitação inferior à média estão a devastar a região da Catalunha. Os níveis dos reservatórios desceram de mais de 90% em abril de 2020 para menos de 20% em 2024. As restrições de água aos residentes aumentaram. Isto torna-nos mais conscientes de que o impacto das alterações climáticas é mais grave na região mediterrânica do que noutras partes do mundo. Sempre houve episódios de seca no Mediterrâneo, mas a sua duração atual e o aumento drástico das temperaturas não têm precedentes. Todos estes condicionantes são sem precedentes. É o início da época em Lloret de Mar. Os hoteleiros já se preparam para o impacto da chegada dos turistas. Em 2023, cerca de 19 milhões de pessoas visitaram a Catalunha. Estima-se que os turistas consomem o dobro da água dos residentes. O Hotel Samba encontrou uma solução para poupar água. Na renovação, há 25 anos, instalou tubagens separadas. A água usada em banhos é reutilizada nas sanitas após tratamento na cave. O hotel poupou cerca de 15 milhões de litros de água, além das poupanças económicas. Penso que é algo que os hotéis que já estão construídos precisam fazer numa situação de renovação e devia ser obrigatório que todos os novos hotéis tivessem esse sistema instalado. No Instituto Catalão de Investigação da Água, os cientistas estão a investigar o impacto da seca na região. Como é que os ecossistemas fluviais, por exemplo, lidam com pouca água?
A comunidade resiste bastante bem porque é uma comunidade bem adaptada às condições do clima mediterrâneo, mas se a interrupção se prolongar por muito tempo, pode haver impactos graves. No mesmo instituto, Gianluigi Batlieri trabalha com a água cinzenta do Hotel Samba, filtrando-a através de plantas e solo para a limpar. O sistema já testado agora usa plantas comestíveis, como esta hortelã. Investigadores estimam que os custos desta solução podem ser recuperados em 5 a 6 anos. Queremos descobrir se é seguro usar as plantas para consumo humano. Ainda não sabemos e teríamos de investigar melhor, mas seria muito bom poder tratar a água e poder reutilizá-la e, ao mesmo tempo, produzir plantas para consumo. Na dessalinizadora, o trabalho continua. Com as secas agravadas pelas mudanças climáticas, soluções como as desta região ajudam por agora. Mas até quando? Voltamos para o continente africano para a nossa próxima reportagem. O governo da Costa do Marfim tem metas muito ambiciosas para aumentar a sua cota de energias renováveis. Em abril, anunciou planos para construir uma nova central solar no norte do país. A energia solar é mesmo uma fonte alternativa limpa e de baixo custo, mesmo para zonas muito remotas. Vamos ver. Esta torneira é vital. Todos os dias fornece água potável a aldeias próximas, algo raro nesta zona rural do centro da Costa do Marfim. Não há água na nossa aldeia porque não temos poço. Estas pessoas ajudam-nos, por isso vimos buscar água. A água tem de ser bombeada do subsolo, mas a zona está fora da rede elétrica. Em vez disso, a energia solar fornece energia para a bomba. No início, havia apenas uma unidade, porque só havia uma casa para abastecer esta. Depois veio o lar e a seguir a comunidade expandiu-se, com 3 novos edifícios. Depois, houve mais 2 grandes edifícios e com o passar do tempo, completamos a instalação. É por isso que há aqui vários painéis solares. Não são apenas as comunidades rurais que podem beneficiar das energias renováveis na Costa do Marfim. O mesmo pode acontecer nas zonas urbanas. O desafio é como construir infraestruturas com segurança e garantir um abastecimento fiável. Em 2022, 4 associações profissionais uniram forças para formar uma confederação que pudesse falar com o governo a uma só voz. Nous souhaitons, au niveau du secteur, Queremos que o setor seja autorizado a fornecer eletricidade à rede nacional. Quando não se consome toda a energia solar gerada e não se pode enviá-la para a rede, perde-se valor, reduzindo o retorno dos investimentos solares. Ce qui réduit la valeur ajoutée des investissements en matière de solaire. Essa é uma questão urgente para os investidores, já que a Costa do Marfim prometeu atingir 42% de renováveis no seu mix energético até 2030. No norte, a central solar de Boundiali é a primeira de mais de uma dezena de projetos para essa meta. A instalação de 78 hectares, gerida pela estatal SE Energies, custou 40 milhões de euros, com o apoio do empréstimo do banco KfW da Alemanha e uma subvenção da União Europeia. O objetivo é produzir 5,100 megawatts de eletricidade para a Costa do Marfim, incluindo cerca de 400 megawatts de energia solar. Temos muitos projetos com parceiros privados. A central de Boundiali é a primeira construída pelo Estado. A central de Boundiali deverá gerar 37 megawatts, suficientes para abastecer 30 mil lares por ano. Estes projetos geram mais do que eletricidade.
aumentam o emprego, embora as mulheres estejam subrepresentadas no setor de energia verde. A agência alemã GIES criou um programa de mentoria para mudar isso. Esta gestora de energia está a orientar uma jovem estudante, ajudando-a a encontrar estágio. Tens de levar estes cursos a sério e tirar o máximo partido deles, fazendo muitas perguntas. A engenheira eletrônica lembra-se do início da sua carreira e quer ver mudanças. Em 15 engenheiros, eu era a única mulher. Isso já é um problema. É preciso sensibilizar as mulheres para o fato de que é possível fazer isto. O projeto de mentoria Profere visa aumentar a presença feminina no setor das renováveis de 25% para 40% em breve. Mas um grande projeto que aborda várias questões ao mesmo tempo. O programa desta semana chega assim ao fim. Eu sou Regina Ernesto, despeço-me de si a partir de Maputo, em Moçambique. Obrigada por ter estado conosco. Não se esqueçam de visitar o Eco África online para mais histórias inspiradoras. Escrevam-nos também através do ecoafrica@dw.com. Até para a semana.